A presença do Senhor, ela é real aqui no nosso meio. Eu não sei qual foi a motivação que te trouxe aqui nessa noite, mas o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração. E Ele tem algo novo para mim e para você aqui nesse lugar. Te louvamos, Jesus. Bendizemos, exaltamos e engrandecemos ao Teu nome para sempre. A Tua presença, ela é real aqui no nosso meio. Nós podemos, ó Deus, sentir e nós queremos desfrutar da Tua presença, porque não há lugar melhor para se estar do que diante do Senhor. Eis-nos aqui nessa noite com os nossos corações abertos, sedentos para ouvir a Tua voz. Acha em nós verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor de todo o coração, em espírito e em verdade. Eis-nos aqui nessa noite para te adorar, bendizer e engrandecer o Teu nome, Jesus. Só o Senhor é digno, só o Senhor é poderoso. Eis-nos aqui nessa noite, Jesus. Aproveite que você saiu da sua casa nessa noite e desfrute da presença do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração para Ele e diga: Jesus, eu estou disposto a ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu quero te adorar, eu quero bendizer o Teu nome. Entrega para o Senhor o que há de melhor nessa noite. Te louvamos, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Você pode dizer que Ele é Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Cante ao Senhor essa noite. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
Declara Ele nessa noite. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Jesus. Te adoramos e te bendizemos, Jesus. Não importa o dia que nós estamos vivendo, nós vamos continuar te adorando. Não importa se nós estamos no deserto, ó Deus, ou se nós estamos, ó Deus, no alto dos montes, nós vamos continuar te adorando todos os dias da nossa vida. Não importa, Jesus, se nós estamos doentes ou se nós estamos sarados, a nossa adoração é somente para o Senhor. O nosso coração, a nossa vida, nós entregamos em adoração ao Senhor nessa noite. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grande e é maravilhoso. Só o Senhor é Jesus, só o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Bendizemos o teu nome, Pai. Declara ao Senhor: eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu, diga Ele, cuidando de mim, de lugar alto não vou me cansar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti, pra nossa comunhão.
deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. É hoje que as muralhas caem na minha e na sua vida. É hoje que as correntes que nos prendem são jogadas por terra. É hoje que o Senhor tem bênção sem medida para mim e para você. Nós temos uma certeza, Jesus. A partir de hoje tudo vai ser diferente. Nós temos uma certeza, Jesus, que o Senhor transforma toda maldição em bênção. E é por isso que nós continuamos te adorando. É por isso que nós continuamos te bendizendo, Jesus. Só o Senhor é o nosso Deus. Tudo que eles querem. Declara ao Senhor. O meu fogo
cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Enquanto você manda a glória para cima, Deus manda a bênção para baixo. Enquanto você glorifica o Senhor para cima, Deus manda a bênção para você para baixo. Aleluia. Porque os olhos do Senhor estão vivos àqueles que glorificam e àqueles que louvam o seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está em nosso meio. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele está em nosso meio. Porque Ele afirma isso. Ele diz que onde está um, dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Aleluia. Glória a Deus. Passou de três, irmãos, glorificando o Senhor, glorificando a Jesus. Ele está no meio. Aleluia. Por isso nós temos certeza de que o Senhor Jesus está no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Você escolheu hoje o melhor lugar para estar, que é o lugar de adoração, é o lugar de exaltar o nome do Senhor. Porque se você vem aqui nesta noite somente para poder buscar uma bênção, somente para poder mostrar sua roupa nova, somente para poder falar que não tem outro lugar para ir, mas eu vou ali na igreja, você é o pior dos homens. Você é o mais miserável dos homens, porque nós viemos aqui nesta noite, única e exclusivamente, para exaltar, para adorar o nosso Deus. O nosso Deus vive e Ele reina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23, e no capítulo 23, no versículo 34. Aleluia. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Leemos a palavra do Senhor. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento para adorar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. O Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele venha falar poderosamente, meu Pai, em nossos lábios. Meu Deus, venha falar poderosamente em nossa mente e em nossos corações. Ó Deus, se há em mim, meu Pai, meu Deus, algo, meu Pai, que precisa consertar, meu Pai, que seja nesta noite, meu Deus, que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Meu Pai, nós colocamos na Sua dependência, Pai, e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Podeis acertar? Glória a Deus. Eu estava perguntando para Deus: Senhor, o que eu vou falar para a igreja, o que eu vou transmitir para a igreja nesta sexta-feira? Não estava variando, estava muito difícil vir na mente. Aí estava deitado, o Espírito Santo de Deus falou perdão, falar sobre perdão. Mas Senhor, tem a ver o perdão com quebra de maldição? O que tem a ver o perdão com quebra de maldição? Aí Ele me levou em alguns sentimentos negativos. Sentimentos negativos
que fazem eu, você, a carregar uma carga negativa e levar uma carga para a maldição, rumo à maldição. Vamos ver quais são esses sentimentos negativos? Perdão, na verdade, ela é uma decisão consciente de liberar sentimentos negativos, tais como a raiva, o ressentimento, a amargura, em relação a alguém que causou dor ou ofensa. Esse é, no modo geral, o que é o perdão. Alguns personagens bíblicos, e nós vamos ver alguns deles, que nos traz a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Como podemos livrar essas doenças da alma que nos levam a terríveis consequências? Irmãos, nós devemos estar muito atentos a esses sentimentos negativos. Às vezes ele faz parte do nosso dia a dia, eles fazem parte do nosso cotidiano, mas nós vamos ver isso ao longo da mensagem, que nós devemos trabalhar para que esses sentimentos eles não permaneçam em nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que liberar o perdão. O primeiro personagem que eu gostaria de falar é sobre Jó. Jó, ele sofreu várias perdas materiais, ele sofreu perdas na família, sofreu doença, o que fez ele questionar a justiça divina. Ele questionou a justiça divina porque ele se achava justo, ele se achava uma pessoa que não merecia estar passando por aquela situação, e ele sofreu profundamente, mas ele se perdoou. Ele perdoou a esposa, perdoou os amigos e alcançou a restituição em dobro de tudo aquilo que tinha perdido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ele sofreu angústia, Jó sofreu terríveis males nos sentimentos negativos, ele sofreu depressão, mas ele se perdoou e perdoou as pessoas. Perdão é uma decisão que eu e você e nós devemos ter, para que esses sentimentos não permaneçam em nossas vidas. Nós vamos continuar falando sobre isso para que nós possamos, no nosso dia a dia, poder administrar esse tipo de sentimento. Davi, outro personagem, ele enfrentou perseguições. Davi, ele enfrentou perseguição de Saul. Saul queria matá-lo. Ele só fazia ajudar o exército, ajudar Israel, mas Saul queria matá-lo, perseguia. Mas no entanto, Davi perdoou. Davi não teve sentimento de vingança para com Saul. Se fosse qualquer um de nós, quem sabe, teria. Se nós não administrarmos esse sentimento, não teríamos. É um sentimento que eu e você sente. Se alguém está querendo te perseguir, está querendo fazer uma
familiares, crises de fé, que o levaram a momentos de desespero e de angústia, mas ele tinha alguém que ele confiava e que ele depositava a vida dele nas mãos, que era o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando você está passando por uma angústia, por um sentimento ruim, quem que você deve estar apegado? Para nós, Jesus Cristo. Para nós que temos o Espírito Santo, apegado ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Ele sentiu desespero e angústia, como expressa em seus salmos. Como eu disse, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele pediu perdão ao Senhor. Ele se perdoou. Ele pediu perdão ao Senhor. Salmo 120, ele retrata isso, porque Salmo 120 fala que o Senhor ouve a angústia. Quando você, na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Então, quando você estiver angustiado, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Davi, na angústia dele, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu. Porque o Senhor ouve a você. Na sua angústia, o Senhor te ouve. Na minha angústia, o Senhor me ouviu. E na angústia de Davi, o Senhor ouviu. Aleluia. E você? Ouve o que neste momento? Que sentimento você nutre em seu coração? Qual sentimento você nutre? Você tem aí um sentimento ruim. Você tem um sentimento bom. Nós vamos ver quais são os sentimentos ruins e quais são os sentimentos bons. Mas se você tem um sentimento ruim, você tem uma raiva dentro de você, você tem amor dentro de você, qual desse sentimento você nutre? Qual desse sentimento você alimenta? Qual desse sentimento? É um momento em que nós devemos ter uma reflexão. Qual sentimento nós nutrimos? Primeiro, a raiva. A raiva é tão terrível que ela aumenta a pressão arterial da pessoa. Ela traz doenças cardíacas. Muitas pessoas morrem de problemas cardíacos porque são raivosos. Você já viu um cachorro raivoso? Quando eles têm que aplicar a vacina da raiva do cachorro, o cachorro, quando ele está raivoso, ele baba até morrer de raiva. É uma doença que às vezes a gente vê em seres humanos. Tem pessoas que morrem de raiva. Ele dá um ataque cardíaco de raiva, porque ele nutre dentro dele esse sentimento ruim. E esse sentimento ruim, ele traz também maldição, e leva a maldição hereditária. Por quê? Porque um filho vendo um pai raivoso, ele também fica raivoso, porque o filho é espelho do pai. O filho, ele vê o pai aquilo que ele gostaria de ser e que ele vai ser. Esse sentimento, ele pode levar à morte se ele não for tratado. Nós estamos aqui para mostrar que o perdão, ele
trata sentimentos ruins. O ressentimento é outro sentimento terrível. A nível físico, ele contrai doenças como a hipertensão, problemas gastrointestinais. A nível mental, ele leva a ansiedade, a depressão e até transtorno de personalidade. No relacionamento, ele pode gerar conflitos, desconfiança, dificuldade em construir laços saudáveis. Pessoas, você já deve ter visto, e eu imagino que não tem pessoas que têm esse sentimento de ressentimento. O sentimento de ressentimento, ele é tão terrível, que se a pessoa que tem ressentimento do outro vê ele crescer, vê ele prosperar, ele sente um ódio tão grande na vida, no coração dele. Ele não pode ver o outro prosperar, porque ele sente raiva, porque ele tem ressentimento daquela pessoa. O ressentimento, ele machuca tanto no mundo espiritual quem sofre e quem está com ressentimento. Quem é a pessoa ressentida? É um sentimento que precisa ser curado. E para ser curado, ele precisa receber o perdão. Você já notou uma mulher ressentida? Como é que ela vai relacionar com o marido se ela tem um ressentimento? Como é que vai ter um relacionamento saudável dentro de casa? A filha vendo porque uma pessoa que ela tem esse sentimento de ressentimento, ela é uma pessoa fechada, ela é uma pessoa que você olha para ela, você vê que ela tem um problema sério. E a filha, como também ela é cópia da mãe, vai sentir a mesma coisa. Não vai dar certo tendo um sentimento de ressentimento. É terrível. Esse sentimento te prende no passado. Então, se tem alguém ouvindo e que tem esse sentimento, pede perdão ao Senhor, pede perdão para si próprio, pede perdão ao Senhor, fala: tira de mim, Senhor, esse sentimento ruim, esse sentimento que vai levar uma maldição hereditária na minha família. Deus, Tu és poderoso. Agora eu vou fazer uma interação com os irmãos. Os irmãos estão prestando bastante atenção. Nós estamos no mês dos namorados. Vai ganhar um chocolate quem responder para mim o que eu perguntar dentro dos 12 tópicos que eu tenho aqui. Vai responder 4 para mim. Vai levantar a mão. Primeiro que levantar a mão vai responder. Eu tenho aqui a lista de 12 sentimentos negativos. Eu quero que você fale 4 para mim. Quem falar e estiver aqui dentro vai ganhar a caixa de chocolate. Você já viu uma pregação interativa? Quem vai levantar a mão vai falar 4 sentimentos interativos, de sentimento que está dentro da minha lista. A diretora do teatro fala para mim aí 4 sentimentos que está escrito que está aqui anotado. Vingança. Vingança? Não. Angústia. Sim. Arrependimento. Não, está ali outra palavra. Mais alguém? Alô? Fala para mim. 4.
É ódio? Não. 4 sentimentos negativos. Rancor. Também não. Passa para Lu. São 4 sentimentos negativos. Dos 12 que eu tenho aqui. Fala aí. Angústia, A angústia, depressão, depressão. Vai. raiva, Raiva. ingratidão. Não tem gratidão. Mais um? Mais alguém? Pastor Ederval. Só mais o pastor Ederval agora. Aqui. São Sentimento 12. de inferioridade. Como? Sentimento de inferioridade. Não tem aqui. Te dou mais. Ódio. Ódio, vingança, raiva. Então vamos lá. Nenhum de vocês acertaram todos. Eu tenho aqui a lista de sentimentos negativos. Ela é grande. E todos podem levar uma pessoa a adquirir maldição para ela e para outros. A raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, a culpa, o ciúme, a inveja, o nojo, a frustração, a decepção, o estresse, a irritação, o mau humor, o nervosismo. Tem 2 personagens para nós encerrarmos, que nós vamos falar sobre ele. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Gênesis capítulo 37, versículo 3, fala assim: ora, Israel gostava mais de José do que de todos os seus filhos. Que sentimento os filhos, os irmãos de José tiveram para ele, por ele? Sentimentos negativos, sentimento ruim. Qual de cara você diria? Inveja e ódio. Primeiro sentimento que os irmãos de José teve por ele foi inveja e ódio. Por que inveja? Porque Israel amava mais a José do que os irmãos. A preferência paterna era o sentimento que levava os irmãos a sentir inveja de José. Mas será por que José, os irmãos tinham essa inveja dele? Por quê? A família grande, normalmente, sempre tem um filho que é mais carinhoso, que é mais chegado no pai. Não sei, eu só tenho 2, então é difícil até me dizer. Mas você tem mais do que eu. Então tem alguns dos seus filhos que são mais chegados a você. Eles são mais carinhosos. Então, esse filho tende a chamar mais a atenção dos outros. Infelizmente, às vezes, quando chega um filho na casa, o outro mais velho começa a sentir ciúme, não é mesmo? Eu não sei se... Então tem essa tendência, né? Vai preparando aí, viu, David? Você mais aquece. E tomara que não tenha. Tomara que seja bem-vindo, né? Os filhos. Mas esse sentimento, ele trouxe para os irmãos de José inveja e ódio. Eles tiveram ódio dos sonhos
ambiciosos, os sonhos que José tinha e contava aos irmãos sobre sua liderança futura, causava ainda mais ódio e ciúme. Então, José, ele tinha os sonhos e contava esses sonhos para os irmãos dele. Mas isso gerava neles um sentimento ruim, um sentimento negativo. Às vezes, nós devemos até estar atento àquilo que nós vamos falar, até mesmo para os nossos irmãos. Eu já tive esse desprazer de falar alguma coisa para um dos meus irmãos e depois me arrepender de ter falado. Então tem coisas, ou até sonhos, ou até alguma coisa que seja muito íntimo seu, a contar para alguém, até mesmo para o irmão. Às vezes é melhor você contar para um amigo, porque às vezes tem um amigo que é mais chegado do que um irmão. E esse sentimento José, infelizmente, recebeu dos irmãos dele. E o pior aconteceu: a inveja dos irmãos de José manifestava em atos cruéis. Além de ter tratado José mal, ainda pegaram José cruelmente, jogaram José dentro de um poço. Imagina você, Deus estava protegendo José, porque se você lança alguém dentro de um poço e aquele poço está seco, automaticamente a pessoa vai quebrar alguma coisa. O poço era profundo e Deus protegeu José, porque José não era somente um irmão que era amado pelo pai. José era uma pessoa amada por Deus, já era alguém que Deus tinha um propósito na vida dele. Então, os seus sonhos, você conta para Deus. Esteja diante de Deus em todos os momentos, para que você consiga vencer essas tentações aí, né? Essas investidas do inimigo. E o mais interessante, apesar da inveja, do ódio dos irmãos de José, ele perdoou os irmãos dele. Você imagina o que José não sofreu durante esse percurso? Os sentimentos ruins que José teve. Eu imagino, primeiramente, ele teve decepção com os irmãos. Primeiro foi decepção com os irmãos. Dos irmãos ter pegado ele e jogado dentro de uma cisterna. Ele deve ter sentido raiva dos irmãos. Mas logo meus irmãos deve ter sentido raiva. Agora você imagina no percurso de onde ele estava até no Egito, a angústia que aquele rapaz teve. Um menino novo, não tinha nenhuma experiência, mas ele tinha fé em Deus. Ele era firmado na fé. Ele era alguém que acreditava que Deus estava com ele. E no momento em que ele tinha toda a oportunidade de vingar tudo aquilo que ele recebeu, ele resolveu e ele aceitou dentro do coração dele perdoar aos irmãos, perdoar aqueles que tinham ofendido a ele. José é um exemplo para que nós seguimos. Exemplo para nós seguirmos. Ao invés de resolvermos, ao invés de escolhermos vingar, nós escolhemos amar. É isso que Deus espera de mim e de você. Você vai sentir raiva? Vai. Você vai sentir angústia? Vai. Você vai sentir na sua vida, no seu decorrer da
sentimentos ruins, vai ter sentimentos ruins, mas você vai aprender a lidar com esses sentimentos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós vamos falar do personagem central da nossa vida. Qual é o personagem central das nossas vidas? Jesus. Jesus é o personagem central das nossas vidas. Sem Ele, nós nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas Jesus, Ele trouxe para nós uma lição de vida muito interessante. Porque Jesus também sentiu raiva. Jesus também sentiu ira. Jesus também decepcionou. Teve decepção. Jesus também tinha sentimentos, teve sentimentos ruins. Por quê? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele, como sentimento, como homem, ele preferiu trabalhar os sentimentos ruins e dar lugar aos sentimentos bons. Então Jesus, ele é um exemplo para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, Jesus, perto da crucificação dele, eles deram murros em Jesus, eles esbofetearam Jesus, eles zombaram de Jesus. Agora você imagina todos esses sentimentos, todos esses percalços no percurso até a cruz do Calvário, os sentimentos que Jesus teve, e ele preferiu chegar lá e falar assim: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Jesus os perdoou, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo zombado, mesmo sendo esbofeteado, ele preferiu perdoar. E Jesus, ele teve os sentimentos maiores do que esse. Jesus teve, nas emoções de Jesus, ele transmite para nós sentimentos de amor, sentimento de alegria, sentimento de compaixão. Apesar de ter tido angústia, apesar de ter tido tristeza, apesar de ter tido irritação, de se irritado, ele teve admiração e ele teve pesar. Esses sentimentos, todos eles catalogados na Bíblia, mostram para nós que Jesus Cristo, ele é um exemplo de que, como ele venceu, como ele soube trabalhar esses sentimentos ruins, nós também podemos trabalhar esses sentimentos ruins. E através do perdão é que você vai vencer esses sentimentos ruins. Vai alimentar, através do perdão você vai alimentar os sentimentos bons e apagar os sentimentos ruins. Glória a Deus. E a sugestão de Paulo, ele oferece aos crentes em Cristo Jesus, os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 22. Em Gálatas 5, 22, Paulo, ele dá para nós a sugestão de como alimentarmos os frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos que nós devemos nutrir em nossa vida. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus.
Os diáconos podem ungir a igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Pode ungir a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você vai levantar do seu lugar e vai vir aqui à frente e nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor Ele nutre em nossos sentimentos, em nossa vida, o dom de perdoar. Nós vamos atacar, nós vamos não alimentar os sentimentos ruins, mas alimentar somente os sentimentos bons. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus, nós estamos aqui neste momento, Pai. Meu Deus, abrindo o nosso coração, rasgando, Senhor, o nosso coração, meu Pai, porque o Senhor é um coração quebrantado, um coração contrito. Meu Pai, um coração perdoador, meu Pai. Ó Deus, eu sei, Senhor, que no nosso dia a dia, meu Pai, meu Deus, sentimentos ruins às vezes batem a nossa porta. Meu Deus, mas nós pedimos a Ti, Senhor, meu Deus, que nos fortalecer, meu Pai, para que possamos perdoar a nós e perdoar, Senhor, aos outros. Meu Pai, não importa quem é que ofendeu, se foi o de lá ou se foi a pessoa que está, ó Pai, orando, meu Deus, mas que neste momento, Pai, meu Deus, o Senhor venha pensar nas nossas vidas, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do céu e da terra, meu Pai, nutre em nós, Senhor, um sentimento de amor, meu Pai, sentimentos, ó Pai, que venham tendo frutos do Espírito, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, imploramos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é o Senhor que muda, só o Teu Espírito é que faz mudança em nossas vidas. Meu Deus, porque é o Teu Espírito que convence, ó Pai, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, livrá-los de todo o mal, meu Pai, dos momentos ruins, dos sentimentos ruins, meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Sim, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, sobre as nossas vidas, meu Deus, que o Senhor nesta noite venha aplacar, meu Pai, toda a maldição que tem seguido em nossas vidas, meu Deus, por causa dos nossos sentimentos. Pai, muitas das vezes nós temos sentimentos de vingança, meu Deus, sentimentos, meu Deus, de tantas maldades, meu Pai, que foram, meu Deus, acometidas por nós e para nós, e nós temos esse sentimento de retribuir para o próximo, meu Pai, aquilo que tem nos acometido, meu Deus. Sentimentos, meu Pai, que tem trazido, meu Deus, vinganças, tem trazido, meu Deus, maldições para as nossas vidas, meu Pai. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha tirar de nós todo esse sentimento que traz, meu Pai, essas maldições ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Que nós, meu Pai, nesta noite, venhamos ser curados, venhamos ser purificados, meu Pai, desse sentimento, meu Pai, de vingança, de depressão, meu Deus. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor cura os nossos pensamentos, cura o nosso coração.
noite o Senhor, meu Pai, traz sobre as nossas vidas uma paz que nós, meu Pai, em tempos difíceis, meu Deus, nós devemos pregar a paz, meu Pai. Nós queremos devolver a paz sobre todos esses sentimentos de raiva e de ódio que nós temos trazido e recolhido para as nossas vidas. Pai, que nós sejamos longânimos, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos, meu Pai, pacientes, meu Pai, e que toda essa maldição, meu Deus, seja quebrada de sobre as nossas vidas, e que o Senhor Jesus, Ele seja a luz em nossos corações, para que os nossos corações, meu Deus, sejam uma terra fértil, para que tudo do nosso coração esteja cheio, a nossa boca e a nossa mente seja trazida para o povo do Senhor, para a igreja do Senhor, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, a ter amor, a ser pessoas amáveis, a ser longânimo, meu Pai, a ser paciente e a ser bondoso, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu me ministro sobre a vida da igreja, a quebra de maldição que tem trazido, meu Pai, por esses sentimentos ruins. Eu quero nesta noite toda essa maldição, e que a partir de agora, que a partir de mim, que a partir da igreja do Senhor, nós sejamos bênçãos, meu Pai. A partir de mim e da igreja do Senhor, até 1000 gerações. Seja bênção, 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 em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Bate palma e dá glória a Deus. Retorne para o seu lugar, glorificando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aos avisos. Domingo, de 9 às 10 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. Traz o seu filho, venha e traga o seu filho, para poder aprender da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso. Às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao Senhor. É culto também de Santa Ceia. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Amém? Glória a Deus. E no culto de Santa Ceia, a igreja ensina a trazer 3 primícias. É a primícia espiritual, você vai trazer uma pessoa para ouvir a palavra. Uma primícia social, é aquela que você vai tirar lá do seu celeiro e trazer mantimento para poder abençoar as outras pessoas que necessitam. Se alguém não pegou, se alguém não pegou o papelzinho aí com o nome de algum alimento, levanta sua mão. Tem alguém? A pastora Edilene está com a... Bom, então todo mundo já sabe, já pegou aí para abençoar alguém, né? Para abençoar o celeiro. Glória a Deus. E também a terceira primícia, que é uma oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Uma oferta de primícia, oferta de gratidão. Muito bom. Dia 14/6, às 19h30, culto de mulheres. Culto de mulheres, dia 14/6, às 19h30. Tá aí, vai estar conosco aí a pregadora missionária Rita. Aleluia. Louvado seja Deus. No dia 5/7, nós temos encontro de casais. Encontro de casais da nossa igreja. Está aí no dia 5 de julho, às 19h30. Nós vamos ter o cantor e compositor Anderson Silva e a pastora
na direção da pastora Cleidilene, que será a nossa preletora, né? Glória a Deus. No dia 7/7, nós vamos ter a Expo Agro. Quem ainda não adquiriu o seu convite de entrada, né, o seu ingresso, procurar a pastora, que ela tem lá o ingresso. E no dia 19/7, nós temos um fest show na pracinha, a partir das 18 horas, será o nosso tão guardado fest show. É um dia muito especial para nós, onde nós vamos estar trabalhando para angariar fundos para poder trabalhar na casa do Senhor. O nosso objetivo aqui, todo mundo já sabe, que é nós instalarmos os nossos ar-condicionados. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ofertar na casa de Deus. Os irmãos vão estar distribuindo aí os envelopes de dízimo e de oferta. Nós não podemos deixar de ofertar na casa do Senhor, porque nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas e nosso dízimo. Pode entregar. Já tem o outro. Amém? Quando você oferta ao Senhor, você está plantando uma semente em terra fértil. Quando você deposita a sua oferta, ela é para a casa de Deus, é manutenção, mas para o Senhor é uma semente que está sendo plantada em terra fértil, que vai te dar 30, 60, 100 vezes mais. Glória a Deus. E o dízimo, que é a proteção para o seu lar, para a sua vida. Pastora Edilene, vai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. O que Ele tem confiado em nossas mãos, nós estamos entregando novamente na casa do Senhor. Quando nós entregamos com alegria, quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos mantendo a casa do Senhor o mais bem organizado possível. E quando nós fazemos para a casa do Senhor, Ele também faz para a nossa casa. E lá em Malaquias 3:10 Ele diz, né, que trazer todos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor e fazer prova dele. Porque Ele não vai deixar faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Vamos levantar as nossas ofertas e os nossos dízimos e apresentar ao Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, nós consagramos as nossas ofertas na sua casa, Pai. Nós consagramos diante do Senhor as nossas ofertas, nós consagramos os nossos dízimos ao Senhor. Que seja repreendido da nossa vida todo espírito do mal, tudo aquilo que vem para poder trazer fracasso para as nossas vidas, seja repreendido nesta noite. Que seja eliminado da nossa vida toda a maldição do espírito cortador, devorador, migrador e destruidor, mas que venha sobre a igreja do Senhor bênçãos, e venha bênçãos em abastança, em nome de Jesus. Assim eu determino e declaro a bênção do Senhor sobre cada pessoa ofertante e dizimista, hoje e todo sempre, em nome de Jesus. A salva pode passar. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode colocar de pé. Nós vamos retornar para os nossos lares. Glória a Deus. Levanta sua mão para os céus. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Pai, para estarmos aqui, para poder adorar, para poder exaltar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor,
Meu Deus, abençoa a vida da pastora. Meu Deus, onde que ela estiver, ela possa estar guardada e amparada por Ti. Abençoa todos os seus familiares, sua família, seus familiares. Abençoe também, Senhor, meu Deus, os Teus filhos que retornarão para o lar. E, Pai, que estejam guardados e protegidos pelo Teu Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, que Deus abençoe cada um.